Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. 28 de janeiro de 2025, um dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Você já olhou para o céu hoje? Você já viu que lindo céu que Ele pintou para mim e para você? Enquanto nós dormíamos, enquanto nós descansávamos o nosso corpo físico, o nosso Deus, o nosso amigo, nosso Senhor, o melhor pintor do mundo, já pintou um céu magnífico para mim e para você apreciar. Muitas vezes nós perdemos tantas oportunidades lindas de apreciar as grandes coisas que Deus faz por causa da correria do dia a dia. Mas eu quero te convidar hoje para juntos nós refletirmos mais um pouquinho na gloriosa palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, que é a bússola que nos dá a direção. E hoje a nossa leitura está no Provérbio de capítulo 28, que nos fala sobre a diferença do justo e do injusto, do que serve a Deus e do que não serve. É um texto muito maravilhoso e traz para nós tudo aquilo que está realmente acontecendo no nosso dia a dia. Quero que você preste atenção nesta leitura que nós vamos estar fazendo na linguagem de hoje, que diz assim: os maus fogem quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outro pobre é como a chuva que destrói tudo e acaba com a colheita. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade de Deus sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro com juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso para com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre é que é inteligente e os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme ao Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina sobre o pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria cova. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o seu tempo com coisas e sem importância ficará pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico
que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa, no futuro ela apreciará o que você fez, mais do que se você tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe, é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problema. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Esse capítulo tem 28 versículos, e versículos que nos trazem à luz tudo o que realmente acontece no dia a dia, não é verdade? Você parou para ver, para entender quanta coisa aqui nos traz à luz? Ele começa dizendo que o ímpio foge, mesmo que não tenha ninguém perseguindo ele. Por quê? Porque ele vive amedrontado, ele vive com medo, ele se amedronta facilmente, ele acaba caindo nas ciladas, A consciência dele está tão suja que ele tem medo até da sombra. Mas o justo não. O justo anda com ousadia, o justo anda com passos firmes, o justo sabe que ele pode ir e vir livremente, porque Deus é com ele. Glória a Deus por isso, Vamos ver aqui, o 4 ele diz assim, quando a lei é frouxa, os maus prevalecem. Nós estamos vivendo isso no dia a dia, não é verdade? Olha só, os que deixam se levar por ímpio, os que deixam se levar pelo ímpio, os que são dominados pelos ímpios. O ímpio, ele não tem dó de ninguém, O cristão não deve se alegrar com o que Deus proíbe, nem se entristecer com o que Deus aprova. Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, mais nós vamos nos posicionar contra aqueles que afrontam e rejeitam os preceitos divinos. Esta é uma verdade muito grande. Deus é a fonte de todo saber, é a origem do bem. Nele encontramos verdade, justiça e entendimento. E fora dele reinam as trevas, a injustiça e a opressão. E os maus não entendem o que é justo. No 5 ele diz, a lei de Deus ilumina todos. A lei de Deus. Se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos aonde quer que nós andarmos. Do 6 ao 11, ele fala aqui sobre várias qualidades da pessoa que teme ao Senhor. Várias qualidades. Os que andam na verdade podem ir e vir de cabeça erguida. E mesmo quando são acusados injustamente, eles podem dormir tranquilo, pois a consciência é limpa, o seu travesseiro é mais macio. Já o perverso caminha por uma estrada sinuosa e cheia de armadilhas, e eles cairão em suas próprias armadilhas, porque eles não têm paz. Paz só tem aquele que vive com a consciência limpa, tranquila, aquele que faz o que é certo, que é correto, o que vive honestamente. Por isso que o provérbio de Salomão, ele insiste nisso, na honestidade, na verdade, na sinceridade, porque se você for uma pessoa honesto, sincero, você pode andar de cabeça erguida, mesmo que alguém queira te injustiçar, você sabe que a verdade vai prevalecer. Então, seja honesto. Olha só, no 19 ele diz que o bom administrador, o que administra bem aquilo que Deus dá, aquilo que Deus entrega na sua mão, ele vive, ele tem fartura, ele
tem o que dar, o que servir para os outros, ele tem comida em abundância, ele tem uma vida plena, porque ele sabe administrar bem aquilo que Deus dá para ele. Ele não põe fora aquilo que Deus dá, ele não acha fácil de botar fora, porque ele sabe que tudo que ele tem foi o Senhor que lhe deu. Então ele observa isso e procura fazer bom uso de tudo aquilo que Deus lhe dá. Do 20 ao 25 ele fala sobre as riquezas. O homem fiel será coberto de riquezas, mas o que se apressa em enriquecer não ficará impune. Quem tenta enriquecer depressa está sujeito a cair no ganho dos enganos, dos desonestos, Ele está sujeito a fazer coisas desonestas para enriquecer depressa, mas não adianta nada. O que enriquece desonestamente, logo ele pode cair nas armadilhas e ficar sem nada, Mas aquele que enriquece com a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores, Quando nós confiamos na bênção do Senhor, nós vivemos de acordo com aquilo que Deus nos dá, nós nos tornamos felizes com aquilo que nós temos, sendo honesto e vivendo com alegria aquilo que o Senhor nos dá. E eu quero comentar um pouquinho com você sobre o 26, que diz que nós não devemos confiar no nosso próprio coração, porque o nosso coração, ele é enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Muitas vezes nós deixamos nos levar pelo nosso coração, pelo nosso sentimento, pela nossa vontade, e acabamos muitas vezes fazendo aquilo que é errado e nos dando mal. Mas se nós buscarmos a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, o olhar de Deus para as nossas vidas, tomarmos decisões sábias com o princípio na palavra de Deus, nós vamos confiar na direção de Deus e vamos nos dar bem, porque aquele que é dirigido pelo Senhor, ele sempre chega aonde Deus tem preparado para ele. Que glória, que bênção. O 27 ele fala sobre a generosidade, a importância de nós olhar para o menos desfavorecido, para aquela pessoa que não tem. A generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. A alma do generoso prosperará, diz o Senhor. Quem dá ao pobre nunca passará necessidade. Por quê? Porque você está olhando para aquele menos favorecido. Se Deus te deu e você for bom e repartir, você nunca vai ter necessidade. Muitas vezes a pessoa pensa que se ele repartir com alguém, ele vai ficar pobre, ele não vai ter. Mas não é verdade, porque quando nós damos para alguém que está passando necessidade, aquilo que Deus nos dá, ele multiplica na nossa vida. E o 28 diz que o povo se alegra quando o justo governa. Quando é uma pessoa honesta que está no poder, um governante que toma direções sábias, que busca direção sábia em Deus, o povo pode se alegrar. Mas pelo contrário, quando o povo é governado por alguém insensato, tolo, sem juízo, sem temor a Deus, que oprime ao povo, que abusa do poder, que pensa que pode esmagar a população, o povo sofre e anseia pela liberdade. E é isso que nós estamos vivendo hoje, ansiando pela nossa liberdade. E eu te convido a orar para que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer essa liberdade, para que nós possamos andar e ter um Brasil livre de toda afronta de Satanás. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.